Olá, tudo bem? Seja bem-vindo a mais uma aula do conteúdo de arte. Eu sou o professor Antônio e estarei trabalhando com vocês, dentro não só dessa, mas de várias outras aulas. Nós estaremos falando sobre o paisagismo, sobre a paisagem natural e como que essa visão, como que é esse gênero, vamos falar assim, artístico, ele atingiu vários e vários artistas. E hoje nós estaremos falando sobre o corpo e a sua expressão, ou seja, essa interação do ser humano junto com a paisagem natural. Nós temos que lembrar primeiramente o seguinte: o artista, ele não tem um olhar como o nosso, vamos dizer assim, os simples mortais. O olhar do artista é um olhar mais apurado. O artista, costuma-se dizer, ele não enxerga com os olhos, ele enxerga com a alma. Ele vê além daquilo que nós enxergamos. Ele vai além daquilo. Ele vai nas minúcias, ele vai nos detalhes. E a partir daquilo, a sua mente voa. A partir daquilo, a partir dessa visão, a partir desse olhar aprofundado ou desse olhar artístico, ele compõe primeiramente em sua mente e logo após ele passa externa através do seu suporte, seja ele na pintura, seja ele no desenho, pode ser na fotografia, pode ser na música. O artista ele interage com o ambiente a todo momento. E vamos aprender um pouco mais sobre essa visão artística, sobre vários artistas aqui também em nossa aula. Então, ou na sua casa, ou na escola, junto com o seu professor, pega a sua atividade, vamos juntos viajar pelo mundo da arte. Agora observe a imagem que vai aparecer logo aqui ao fundo. São todas do mesmo artista. Observe que cada uma tem a sua intervenção. Vamos falar que esse artista ele é um fotógrafo. Vê que a interação do próprio artista junto com o ambiente, para cada uma das fotografias que você vê ao fundo, quer dizer alguma coisa. Essa interação, ou seja, esse olhar do artista, ele quer representar algo bem específico. Para você, o que quer dizer cada uma dessas? Agora eu vou deixar você pensar. Vou deixar você refletir. Porque o que é a arte? Voltamos lá no início, lá nos primórdios, das nossas primeiras aulas, e é sempre bom a gente estar lembrando que arte é tudo aquilo que a pessoa, tudo aquilo que intencionalmente é feita para transmitir um sentimento. Seja ela na pintura, no desenho, seja ela na própria expressão corporal, através das danças, através dos diálogos feitos através do teatro, na novela, telenovela, enfim, dos filmes. Nós podemos dizer também nas pinturas, nas gravuras, nas esculturas. Então, essa intervenção, essa forma de expressar, isso é arte. Seja você gostando ou não, mas se te trouxe um sentimento, é arte. Então, é sempre bom nós, todas as vezes que olharmos para uma escultura, para algo feito por algum artista, esteja exposto ou não, você vai parar, você vai observar, te trouxe algum sentimento? Seja ele sentimentos bons ou sentimentos ruins, se te fez pensar um pouco, a resposta está certa, é arte. Então, observe as imagens atrás. Pergunte aos seus amigos, aos seus familiares aí em casa, o que eles também acham que representa essa série de imagens. É hora de pensar e refletir, que cada povo, cada grupo humano tem o seu jeito de se vestir, de se enfeitar. Em todas as culturas, as vestimentas, os adornos, as marcas de pintura ou até tatuagens feitas no corpo podem indicar o papel de cada pessoa na sociedade. Observem também de novo a figura logo atrás. São dois torcedores de times, vamos falar de times diferentes, mas que estão expressando o quê? A sua alegria, a sua vontade de vibrar, de torcer. Isso é muito característico. Você vai hoje, você assiste uma partida
né, de futebol, seja ela de vôlei, de basquete, nos jogos, vamos dizer assim, no geral. Mas quem gosta de ir ao estádio, ver um jogo de futebol, você vai ver que cada torcida, cada indivíduo ali no meio, ele tem a sua forma de expressar junto àquele meio, junto àquele espaço. E ele faz a diferença, ou ele faz se notar. Né? Então, isso está muito enraizado dentro da nossa cultura. Seja ela para demonstrar uma situação, né, vamos dizer assim, vamos falar nas culturas antigas ou nas culturas primitivas, onde as pinturas representavam vamos falar na cultura indígena, quem era o pajé, quem era, né, o guerreiro, qual a sua posição dentro da hierarquia ali no meio, dos povos indianos, que também tinha muito isso, quanto a sociedade era dividida por castas, né, ou vamos dizer assim, por grupos sociais, ali também a pintura, a forma de se vestir, a forma de se enfeitar, representava ali dentro a sua condição no meio do seu grupo. No mundo todo, é comum haver roupas e enfeites reservados para ocasiões especiais, como na cerimônia de casamento ou formatura, por exemplo. Em diversas sociedades, há formas de se vestir e de se enfeitar até para a batalha. Observemos também a imagem atrás, vamos ver, imagem de casamentos. Primeiro aqui, ao centro, casamento indígena. Um pouco mais, o enfeite, a roupa, a vestimenta, o vestido da noiva. Vamos falar da cultura da Europa, europeia, ou a cultura branca, podemos dizer assim. E nós temos, mudando de lado, aqui nós temos também a vestimenta do casamento da mulher da cultura africana. Você nota a diferença? Você observa, vê direitinho? Cada cultura ela tem a sua forma de se expressar. Então ela vem dentro de si mesmo mostrando o quê? O corpo também expressa, mostra-se. E por que não faz arte? Há também muitos tipos de pintura corporal, usados com diferentes finalidades. Muitas delas são feitas com o objetivo de embelezar, como na maquiagem. Quem não gosta, né? As mulheres, principalmente, que usam de vários e vários enfeites. Vamos falar dos brincos, dos colares, vamos falar dos batons, dos esmaltes. Para quê? Para se enfeitar, muitas vezes, para poder demonstrar a sua personalidade. E há pessoas que também marcam a sua pele para sempre, como nas tatuagens. Outras se pintam e apenas algumas horas para se juntar a uma torcida durante uma partida esportiva. Foi o que nós mostramos antes. Né? A tatuagem ela fica marcada para sempre. Hoje não tão para sempre, né? Que hoje nós já temos técnicas doloridas e não tão acessíveis, mas que retiram a tatuagem do corpo. Então não podemos falar que ela é eterna, mas ela representa algo naquele momento para alguém. E há culturas que essa tatuagem, essa marca corporal, ela realmente é eterna. E ela demonstra ali dentro daquela cultura quem é aquele sujeito no meio da sociedade. Né? Nós podemos expressar que somos ou que pensamos, mesmo da forma da gente se vestir, de forma simples, ou comunicando algo. Pode mostrar, por exemplo, o que quer chamar a atenção. Quando nós nos vestimos para alguma coisa ou para algo. É comum na sociedade, por exemplo, né, nós temos um tipo de vestimenta para cada ocasião. Exemplo, não é comum ir a um casamento usando bermuda e chinelo, como também não é comum ir à praia de terno e gravata, não é? Então, quando você se paramenta, quando você se veste, quando você se organiza, você sai, você quer transmitir algo, ou você quer se encaixar em algum lugar. Isso é convenção social, né? Mas podemos também levar isso para um outro patamar, falar que, mas quem disse que se faz parte? A arte também tem disso.
de chegar num lugar e fazer diferente. Quem disse que eu disse que é comum se ir a um casamento trajado para tal? Eu não falei, né? Mas eu não falei que é proibido ir ao casamento de bermuda e chinelo. Pode trazer estranheza para alguns. Mas, e aí? Não é? Então, o que aquela pessoa que vai fora daquele padrão pré-estabelecido, o que ela quis dizer? A arte também, ela faz isso, ela te faz refletir, ela te faz pensar, ou ela deve te fazer pensar. E nessa aula vamos refletir sobre a pintura corporal. Olha atrás, olha que legal. Tatuagens, adornos e outras formas de expressão que que a arte se une ao corpo. Ou seja, vamos tirar das telas, vamos tirar das imagens e vamos passar para o corpo. Observe essas duas imagens, que legal. Vou até chegar um pouquinho mais para o meio para vocês, né? Para cá, para cá. Essa é a pintura facial maori. Você vê hoje muito na nossa sociedade, né, pessoas que incorporaram esse tipo de arte, que é uma arte tribal, no seu próprio corpo, nas suas tatuagens. Nós podemos entender que a tribo maori, ou o povo maori, são povos da Oceania, que vivem nas ilhas, muito provavelmente próximo à Nova Zelândia. E ali, esse povo, né, que são naturais daquele espaço, eles levam a sua cultura muito a sério. Essas pinturas corporais, elas introduzem, né, o indivíduo ao meio do seu povo, à sua cultura, e pré-estabelece, as pinturas elas são de acordo com a sua função ali dentro daquele grupo. Né? Então, esses padrões de desenho, observe só, e você vai ver várias pessoas que têm tatuagem, é comum chegar ao tatuador e falar, o que você quer fazer? Eu quero fazer um tribal. Quando você fala um tribal, vem de onde? Da tribo. E geralmente essa tribo, nós pegamos esses desenhos maori. Mas vamos tirar a imagem da pessoa. Vamos pegar os desenhos agora nesse momento. Observe a riqueza, né, dos formatos. Olha, observe a riqueza dos desenhos. Observe a simetria. Observe como que essa arte, como que esse tipo de tatuagem, ela vem junto ao corpo e ela realmente, nós podemos dizer que o corpo daquele ser humano, daquele indivíduo, ele se transforma em uma obra de arte. Né? Você observa, né, que é a face de um e de outro. O padrão é que desenhado de um lado do rosto é repetido também do outro. Da mesma forma, de um lado, continua do outro, mas invertido, como se fosse refletido em um espelho. Os antigos chefes maori, da tribo, eles tinham o rosto coberto por tatuagens, com esses padrões. Quanto mais nobres se tornavam, mais tatuagens eles recebiam. Depois que na Nova Zelândia foi colonizada pelos ingleses, a tatuagem facial ela se tornou menos comum e chegou até a ser proibida. Atualmente, porém, muitos maori voltaram a praticá-la, como demonstra a sua identificação com a cultura e também com os seus antepassados. E você? Você conhece outros povos ou culturas que fazem pinturas corporais? Ou baseadas em padrões? Como as pinturas dos maori? Né? Os nossos índios não fazem a pintura definitiva, mas sempre se pintam para ocasiões especiais. E da mesma maneira, nós, os seres humanos, né, compreendem e se relacionam também com a natureza. Nós falamos das pinturas e da arte corporal, mas também podemos falar da nossa relação junto à natureza, junto à nossa interferência. Né, que essa relação ela mudou ao longo da história. E a partir do final do século XX, as políticas mundiais para enfrentarem a crise ambiental, nós vamos falar dessas mudanças climáticas, a mudança da Terra e a interferência que o homem vem fazendo junto ao planeta Terra, né? Entendendo que a humanidade e a natureza elas fazem parte do mesmo sistema, outra mudança nos nossos modos, compreender essa relação e esse entendimento
da comunidade científica e que estamos vivendo em uma nova era geológica, o antropocentro. O que é o antropocentro? Antropo, homem, no centro de quê? No centro da natureza, no centro de todo esse ambiente. Então, falar de quê? Dessa demonstração, dessa, vamos falar, interferência do ser humano junto à natureza. Nós vemos aqui na foto do fundo, nós falando de uma fotografia do artista Sebastião Salgado, né? Um artista brasileiro que rodou o mundo mostrando as várias visões e essa interferência do ser humano dentro desse ambiente, juntamente a essas paisagens. Né? A era dos seres humanos é essa nomenclatura que marca o momento em que a humanidade passou a deixar sua marca no planeta, isto é, com as suas ações. Ela está modificando a atmosfera, a biosfera e o conjunto dos seres vivos. E o ciclo das águas, alterando também a paisagem na superfície terrestre e causando mudanças no clima do planeta. É muito sério isso. Mas mesmo a partir daí, o artista ele tem o seu próprio olhar, né, de demonstrar. Haja visto a foto de fundo. A maior parte dos 7,5 bilhões de habitantes na Terra, 7,5 bilhões de habitantes, né, na Terra, vivem em centros urbanos, convivem pouco com ambientes naturais mais preservados. No entanto, mesmo vivendo em cidades, muitas pessoas ainda procuram manter uma relação com a natureza, frequentando praias, parques, cultivando hortas e jardins, observando os pássaros, criando animais. E a partir daí vem o seu olhar para a sua paisagem, que é a paisagem natural que você observa aqui no fundo. Nós vamos conhecer alguns artistas que trabalharam inspirados por essa natureza. Nós vimos até lá atrás como que a interferência do ser humano fazendo parte, né, desse ambiente. Agora nós podemos falar dos artistas que aproveitaram desse ambiente para poder fazer a sua arte. Por exemplo, o pintor francês Monet, que viveu entre 840 e 926. Um dos mais conhecidos artistas impressionistas, cultivava plantas de espécies variadas no jardim da sua casa na região de Giverny, no interior da França. A obra apresentada nesta página, logo aqui atrás, né, você vai ver, pertence às pinturas que o artista pintou, chama-se as niféias, né, que são plantas aquáticas que ele observava. Você pode ver lá na linha do horizonte, né, e as manchas e as cores pinceladas podem ser vistas ao mesmo tempo que percebemos o reflexo do céu, das plantas e na água. Você observou quantas cores diferentes Monet usou para pintar a água e as plantas? Agora nós já vamos passar para um outro quadro de Monet, que é a mulher com a sombrinha. Observe a técnica do artista e observe a sua interação junto com o ambiente. E agora nós vamos passar para um outro, que é o Hélio de Mello, né? Que é o pintor da floresta. Ele nasceu no Acre, lá no Acre, terra de um amigo nosso que voltou para lá. Né? Ele trabalhou em Seringal nas 2 últimas décadas da sua vida e decidiu-se profissionalmente à pintura. Quando morava no Rio de Janeiro, seus desenhos e pinturas, algumas vezes feitos com sumo de folhas, mostram a floresta amazônica, pelo ponto de vista de quem já caminhou entre as árvores de mais de 30 metros de altura e trabalhou extraindo látex da seringueira para a fabricação de borracha. Nessa pintura, logo atrás, o artista fez um mapa que marca alguns percursos que realizou na floresta. Você já andou por algum tipo de floresta? Você já passeou por algum tempo um bosque, uma floresta? Já observou a paisagem que está ao seu redor? Na década de 60, alguns artistas começaram a se interessar por fazer interferências em ambientes naturais. Assim como, em vez de usar materiais até então convencionais, como o pincel, a câmera fotográfica, esses artistas utilizavam, por exemplo, tratores e escavadeiras para remover a areia e formar um desenho nas fendas. Os artistas estadunidenses Robert Smithson foi um dos primeiros nessa interferência chamada de land art, ou a arte da terra. Ele procurou dar uma dimensão geográfica às suas ideias,
como esse quebra-mar em espiral, que vocês veem logo aqui atrás. Vou até sair um pouquinho para vocês observarem. Que foi feito no Grande Lago Salino do estado de Utah, nos Estados Unidos. O círculo, a esfera e o espiral aparecem em diversos arranjos e composições desse artista. Para muitos deles, a forma circular é um símbolo que expressa a busca por um retorno à natureza, ou seja, voltar às origens. Muitos desses trabalhos são efêmeros, ou seja, são passageiros, já que os artistas reorganizam elementos naturais como pedras, galhos, folhas, que aos poucos se espalham novamente pelo ambiente. E você, estudante, já fez algum tipo de trabalho efêmero, ou seja, o seu castelinho da areia, ou a sua pista, de corrida, por exemplo? Você já fez algum tipo de arte desse tipo? Muito bem, é muita coisa para pouco tempo, mas agora é com você, tá certo? Pegue a sua atividade, está na dúvida? Reveja essa aula de novo, né? E para acessar todas as nossas atividades, é só você acessar na plataforma SMED GV, aponte a câmera do seu celular para o QR Code que aparece aqui no canto da tela. Acesse nossas redes sociais e se inscreva no nosso canal no YouTube. Não perca tempo também. Qualquer dúvida, assista essa aula 1, 2, 3 vezes. Pergunte ao seu professor, tá certo? Fique bem e até a nossa próxima aula.